Antes de orarmos, escute a palavra de Deus e abra o coração, porque esta não é apenas mais uma noite. Este pode ser o momento em que seu espírito finalmente encontra descanso, sua mente desacelera e seu coração se lembra de que não está sozinho. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém percebe. Talvez por fora você tenha permanecido firme o dia inteiro, mas por dentro lutou contra pensamentos, lembranças, preocupações e um medo silencioso que insiste em apertar seu peito quando a noite chega. E é exatamente por isso que você precisa permanecer aqui até o fim desta oração, porque o Senhor tem uma palavra de proteção, de livramento e de cuidado para a sua vida. Há noites em que o corpo até se deita, mas a alma continua em pé, vigiando o que não consegue controlar. Há noites em que o travesseiro recebe lágrimas que ninguém viu durante o dia. Há noites em que a mente cria cenários, revive dores, antecipa problemas e transforma o silêncio em angústia. Mas esta noite será diferente, porque antes de você tentar dormir, nós vamos colocar sua vida, sua casa, sua família e seu amanhã debaixo da proteção do Deus Altíssimo. Você não chegou aqui por acaso. O Senhor conhece seu coração, conhece o medo que você não contou a ninguém, conhece a luta que você vem enfrentando e conhece também o ponto exato em que sua força termina. E quando a sua força termina, a fidelidade de Deus continua. A Bíblia nos entrega hoje uma promessa poderosa no Salmo 91, e o versículo âncora desta oração está em Salmo 91, versículo 14, onde o Senhor diz: "Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome." Esta não é uma frase distante. Esta não é uma promessa fria. Esta é uma resposta do próprio Deus para quem se apega a Ele, para quem corre para a presença dEle, para quem escolhe confiar mesmo tremendo, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo. O Senhor está dizendo: eu o livrarei, eu o colocarei em lugar alto. Eu conheço aquele que me busca, eu não ignoro o seu clamor, eu não abandono aquele que confia no meu nome. E antes de continuarmos, deixe no seu coração esta verdade. Medo pode bater à porta, mas não precisa governar sua noite. O medo pode tentar ocupar sua mente, mas não tem autoridade para definir seu futuro quando sua vida está escondida em Deus. A proteção do Senhor não é teoria. A presença do Senhor não é imaginação. O livramento de Deus não é uma ideia bonita para consolar gente cansada. O livramento de Deus é real. A proteção de Deus é real. O refúgio de Deus é real. E nesta noite, enquanto você ouve esta oração, o Senhor está fortalecendo seu interior, acalmando sua alma e lembrando você de que existe um lugar seguro, a presença dEle. Agora, receba este momento com reverência, com fé e com entrega. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 91, "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará." Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando o Salmo 91 fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, ele não está falando apenas de um lugar físico. Ele está falando de uma posição espiritual, de um coração que decide se recolher em Deus, de uma alma que escolhe se abrigar na presença do Senhor em vez de se perder nos próprios pensamentos. Habitar no esconderijo do Altíssimo é entender que, embora o mundo esteja cheio de instabilidade, existe um lugar onde o medo perde força. Esse lugar não é um cenário perfeito, não é uma vida sem lutas, não é a ausência de problemas. Esse lugar é a presença de Deus. Talvez o que você mais precise nesta noite não seja apenas de respostas, mas de abrigo. Porque tem momentos em que o ser humano não precisa de explicações longas, precisa de segurança, precisa se lembrar de que existe um Deus que continua no controle quando tudo parece confuso. Precisa ouvir de novo que existe um Pai que vê a aflição secreta, que conhece as batalhas invisíveis e que se aproxima do coração cansado. O Salmo 91 é uma declaração viva de que Deus não se esqueceu de guardar os seus. E quando a noite parece maior do que sua coragem, essa palavra se torna ainda mais necessária. O medo é uma das dores mais silenciosas que existem. Nem sempre ele aparece com barulho. Às vezes, ele se manifesta em pensamentos repetitivos, em dificuldade para descansar, em aperto no peito, em tensão no corpo, em um sentimento constante de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Às vezes, o medo faz a pessoa revisar a mesma preocupação inúmeras vezes, imaginar perdas, antecipar tragédias, suspeitar do amanhã e até duvidar de que conseguirá suportar o que vem pela frente. E o mais cansativo é que muita gente enfrenta isso em silêncio. Sorri durante o dia, responde o necessário, cuida do que precisa ser cuidado, mas quando a noite chega, trava uma guerra dentro da própria mente. É por isso que o Salmo 91 é tão poderoso para este momento. Porque ele fala diretamente ao coração que precisa de proteção. Ele fala ao homem que se sente vulnerável. Ele fala àquele que está cansado de tentar controlar tudo. Ele fala ao homem que ama a família e por isso teme perdê-la. Ele fala ao homem que luta para sustentar a casa e carrega preocupações financeiras. Ele fala ao homem que está enfrentando enfermidade, diagnóstico, exames, incertezas. Ele fala ao homem que já passou por decepções e agora vive em alerta, como se estivesse sempre esperando um novo golpe. O Salmo 91 não ignora a existência do perigo, mas revela a superioridade da presença de Deus sobre qualquer ameaça. Quando a palavra fala sobre a sombra do Onipotente, isso traz uma imagem de proximidade. Sombra só existe quando há presença próxima. Isso significa que o cuidado de Deus não está distante, não está frio, não está ausente. Ele está perto. E talvez você precise ouvir isso com toda a força nesta noite. Deus está perto de você, perto do seu leito, perto da sua mente cansada, perto das suas lágrimas, perto da sua respiração ofegante, perto do seu coração assustado, perto da sua casa, perto da sua família, perto do seu futuro. E porque Ele está perto, você não precisa ceder ao pânico, você pode descansar. O versículo âncora desta oração mostra uma resposta divina extraordinária. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Veja que Deus não está descrevendo uma fé perfeita, uma vida sem falhas ou uma trajetória sem fraquezas. Ele está falando de um coração que se apega a Ele, um coração que o ama, um coração que volta para Ele, um coração que reconhece seu nome. E quando esse coração se volta ao Senhor, o Senhor responde com livramento. Não é lindo pensar que Deus olha para o homem cansado, que ainda assim diz, Senhor, eu preciso de Ti, e responde com proteção? Não é poderoso saber que o amor e a confiança depositados em Deus não passam despercebidos diante do céu?
Talvez hoje você não tenha chegado cheio de força. Talvez você tenha chegado cheio de medo. Mas até o seu medo pode ser levado aos pés do Senhor. Você não precisa se apresentar diante de Deus como alguém que já resolveu tudo. Você pode se apresentar exatamente como está. Pode dizer: Senhor, estou cansado. Senhor, estou preocupado. Senhor, minha mente não para. Senhor, eu tenho medo do que pode acontecer. Senhor, eu preciso de livramento. E a resposta de Deus, baseada na sua palavra, é: eu o livrarei. Eu o colocarei em lugar alto. Eu o guardarei. Eu estarei com ele na angústia. Eu o retirarei dela. Eu o glorificarei. A promessa do Senhor continua viva. E perceba também que o Salmo não fala apenas de um livramento externo. Ele também confronta o medo interno. Porque há livramentos que acontecem ao redor e há livramentos que acontecem dentro de nós. Há momentos em que Deus fecha portas erradas, afasta perigos, impede tragédias e nos livra de situações visíveis. Mas há também momentos em que o livramento acontece no interior, quando Deus impede a mente de afundar, quando segura o coração, quando não deixa o desespero dominar, quando restaura a esperança, quando traz paz no meio da angústia. Nem todo milagre é barulhento. Às vezes o milagre de Deus chega como uma paz que você não consegue explicar, mas que muda o ambiente inteiro da sua noite. Talvez você esteja precisando exatamente desse tipo de intervenção agora. Não necessariamente de uma resposta imediata para tudo, mas de uma paz sobrenatural para atravessar esta noite. Não necessariamente de entender cada detalhe do amanhã, mas de receber força para descansar hoje. Não necessariamente de controlar cada risco, mas de confiar que o Deus que vigia Israel também vigia sua casa. O Senhor sabe que o medo esgota. O Senhor sabe que a preocupação drena. O Senhor sabe que a alma cansada precisa de repouso. E por isso Ele não oferece apenas informação. Ele oferece abrigo. Ele oferece refúgio. Ele oferece presença. A imagem das asas no Salmo 91 é profundamente consoladora. Debaixo das asas do Senhor existe proteção, calor, acolhimento e proximidade. Essa imagem mostra que Deus não protege os seus de maneira mecânica. Ele protege com cuidado, com atenção, com ternura e com poder. Debaixo das asas do Senhor, o coração encontra um tipo de segurança que o mundo não consegue dar. Porque o mundo oferece distrações temporárias, mas não refúgio verdadeiro. O mundo oferece barulho, mas não paz. O mundo oferece tentativas de anestesia, mas não descanso para a alma. Só Deus consegue fazer a mente desacelerar sem endurecer o coração. Só Deus consegue acalmar a alma sem negar a realidade. Só Deus consegue sustentar um homem por dentro, mesmo quando por fora ainda existem lutas. Há algo muito importante que você precisa guardar agora. Proteção não significa ausência de batalha, significa presença de Deus na batalha. O Salmo 91 não diz que o homem de Deus nunca verá conflitos, nunca enfrentará vales ou nunca sentirá pressão. O que ele revela é que no meio dessas realidades, o Senhor permanece como refúgio, o Senhor continua sendo fortaleza, o Senhor continua sendo escudo, o Senhor continua sendo abrigo seguro. Isso muda tudo, porque a nossa confiança não está na inexistência de problemas, mas na fidelidade de um Deus que não falha. Talvez, enquanto você escuta esta oração, existam nomes vindo à sua mente: filhos, netos, esposa, pessoas que você ama e por quem ora em silêncio. Talvez uma parte do seu medo seja justamente essa, o medo de não conseguir proteger quem você ama. O medo de acontecer algo que está além do seu controle. O medo de não estar presente na hora certa. O medo de ser surpreendido por uma notícia ruim. Mas existe um limite para o seu alcance, e não existe limite para o alcance de Deus. Existe um ponto em que suas mãos não conseguem chegar, mas as mãos do Senhor alcançam. Existe um momento em que seu olhar não consegue vigiar, mas os olhos do Senhor continuam atentos.
Existe uma madrugada em que você dorme, mas Deus não dorme. E isso precisa trazer descanso ao seu coração. Talvez seu medo hoje seja por causa da saúde. Talvez você esteja vivendo um tratamento, aguardando o resultado, convivendo com dores, acompanhando alguém que ama em uma luta delicada. Talvez seja medo financeiro, medo do futuro, medo de perder estabilidade, medo de não dar conta, medo de envelhecer, medo da solidão, medo de uma crise dentro de casa, medo de uma decisão importante, medo de repetir uma dor antiga. Seja qual for a forma desse medo, ele não é maior do que a proteção do Senhor. O nome de Deus continua acima daquilo que ameaça você. A presença do Senhor continua mais forte do que o ambiente pesado que tenta sufocar seu descanso. O Deus do Salmo 91 continua sendo o mesmo nesta noite. Agora vamos orar juntos, e eu quero que você faça desta oração algo pessoal. Não ouça apenas com os ouvidos, ore com o coração. Entregue de verdade. Não fique tentando sustentar o peso enquanto escuta palavras sobre descanso. Solte, entregue, abra a alma diante de Deus. O Senhor não rejeita um coração sincero. O Senhor não despreza o homem que reconhece sua necessidade. O Senhor não ignora quem se aproxima dele buscando refúgio. Então ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença com reverência, com necessidade e com fé. Eu reconheço que Tu és o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que guarda, o Deus que livra, o Deus que sustenta, o Deus que vê aquilo que ninguém mais vê. Tu conheces cada detalhe da minha vida. Tu conheces as lutas que eu consegui expressar. E conheces também aquelas que eu não consegui colocar em palavras. Tu sabes o que aconteceu durante este dia. Tu sabes das conversas que me deixaram abalado, das notícias que me preocuparam, das lembranças que voltaram, das pressões que eu carreguei, do cansaço que se acumulou, da tensão que ficou no meu corpo e do medo que tentou se instalar no meu coração. Nada está escondido dos teus olhos. Pai, antes de dormir, eu não quero apenas fechar meus olhos. Eu quero descansar em Ti. Eu não quero apenas deitar o corpo. Eu quero entregar a alma. Eu não quero apenas terminar mais um dia. Eu quero terminar este dia debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua misericórdia, debaixo das Tuas asas. Por isso, eu me aproximo de Ti e digo com sinceridade: eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu refúgio, eu preciso do Teu livramento, eu preciso da Tua paz, eu preciso da Tua presença me envolvendo nesta noite. Senhor, eu coloco diante de Ti todo medo que tem ocupado minha mente, todo pensamento que insiste em antecipar o pior, toda inquietação que tenta roubar meu descanso, toda preocupação que parece maior quando a noite chega, todo aperto no peito, toda ansiedade escondida, todo sentimento de vulnerabilidade, todo peso que eu carreguei durante o dia e ainda não consegui soltar. Eu coloco diante de Ti os medos que eu compreendo e também aqueles que eu nem sei explicar direito. Medo do amanhã, medo de perder o controle, medo de uma notícia ruim, medo pela minha família, medo pela minha saúde, medo pela provisão, medo de repetir dores antigas, medo de falhar, medo de não suportar, medo de ficar sozinho no meio da luta. Senhor, eu entrego tudo isso nas Tuas mãos. Eu não quero negociar com o medo. Eu não quero alimentá-lo. Eu não quero deixar que ele governe minhas noites. Por isso, em nome de Jesus, eu renuncio ao domínio do medo sobre minha mente. Eu renuncio à opressão da ansiedade. Eu renuncio a toda voz interior que tenta me convencer de que estou sozinho, desprotegido ou abandonado. Tua palavra diz que Tu me livras, que Tu me colocas em lugar alto, que Tu respondes quando eu te invoco, que Tu estás comigo na angústia. Então eu me apego à Tua palavra acima das minhas emoções.
Eu me apego à tua verdade acima dos cenários que minha mente tentou construir. Eu me apego ao teu nome, acima das ameaças que me cercam. Pai, visita agora cada área da minha mente que está cansada. Toca meus pensamentos, toca minhas memórias, toca os lugares internos onde o medo tentou se esconder. Se há em mim traços de dores antigas, de traumas, de frustrações, de inseguranças acumuladas, de experiências que me deixaram em estado de alerta, eu peço que tua presença alcance tudo isso agora. O Senhor não cura apenas a superfície. O Senhor entra profundo. O Senhor toca a raiz. O Senhor visita o interior. Então vem, Senhor, com teu cuidado, com tua ternura e com teu poder, e começa a restaurar meu interior nesta noite. Silencia, Senhor, o barulho da minha mente. Silencia os pensamentos repetitivos. Silencia as preocupações insistentes, silencia a imaginação ansiosa, silencia o medo que tenta falar mais alto do que a tua promessa. Silencia tudo aquilo que me impede de descansar. Onde há tensão, derrama a tua paz. Onde há confusão, derrama a tua clareza. Onde há pânico, derrama a tua calma. Onde há opressão, derrama a tua liberdade. Onde há exaustão, derrama teu renovo. Onde há insegurança, derrama a tua presença. Eu preciso da tua paz, Senhor. Não de uma paz superficial, não de uma paz frágil, mas da paz que vem de ti, a paz que guarda o coração e a mente, a paz que permanece até quando nem tudo mudou do lado de fora. Meu Deus, eu entrego a ti esta casa, entrego cada cômodo, entrego cada porta, entrego cada janela, entrego este quarto, entrego esta cama, entrego esta noite, entrego esta madrugada, entrego o ambiente onde eu estou agora. Que toda a atmosfera pesada, toda opressão, toda inquietação, toda sensação estranha, todo medo sem nome, toda perturbação do sono, tudo aquilo que não vem de ti, seja removido em nome de Jesus. Que a paz do Senhor encha este lugar, que a tua presença repouse sobre esta casa, que o teu cuidado esteja nas entradas e nas saídas. Que teus anjos cerquem este lar. Que haja descanso, segurança e tranquilidade debaixo da tua mão. Eu coloco diante de ti também a minha família. Senhor, guarda aqueles que eu amo. Guarda meus filhos, guarda meus netos, guarda minha esposa, guarda meus pais, guarda meus irmãos, guarda cada pessoa que faz parte da minha história e que agora eu apresento ao Senhor. Onde eu não posso chegar, chega tu. Onde eu não posso vigiar, vigia tu. Onde minhas mãos não alcançam, que teu braço forte alcance. Livra minha família do mal. Livra minha família de acidentes, ciladas, notícias ruins, enfermidades, conflitos destrutivos, enganos, opressões, decisões precipitadas e caminhos perigosos. Coloca tua mão sobre aqueles que estão longe e também sobre aqueles que estão perto. Que ninguém da minha casa fique fora da tua proteção. Senhor, há pessoas que eu amo e que estão vivendo lutas que me preocupam. Algumas estão doentes. Algumas estão desanimadas, algumas estão distantes da tua presença. Algumas estão atravessando crises emocionais, algumas estão em conflito dentro do próprio coração. Eu apresento cada uma delas ao Senhor. Toca, visita, guarda, corrige com amor, chama de volta, fortalece, consola e restaura. Que esta noite seja também uma noite de livramento para minha família. Que esta noite seja uma noite de visitação. Que esta noite seja uma noite em que o Senhor quebrou cadeias invisíveis, interrompeu ciclos de medo, reanimou o abatido e derramou paz sobre quem não conseguia mais descansar. Pai, eu entrego a Ti também minhas finanças, meu trabalho, minhas responsabilidades, meus compromissos e o peso do amanhã. Muitas vezes, o medo se manifesta justamente aqui. Medo de faltar, medo de não dar conta, medo de não conseguir sustentar o que precisa ser sustentado, medo de portas se fecharem, medo de fracassar, medo de não conseguir honrar o que deve ser honrado. Mas nesta noite, eu me lembro de que o Senhor é meu refúgio e também é meu provedor.
O Senhor conhece minhas necessidades. O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor não é indiferente à minha realidade. Então eu entrego ao Senhor toda a ansiedade ligada à provisão. Livra meu coração do desespero. Livra minha mente da escravidão da preocupação constante. Dá-me sabedoria para agir, responsabilidade para administrar, discernimento para decidir e paz para descansar, sabendo que minha vida está nas tuas mãos. Se existe alguma porta errada aberta diante de mim, fecha, Senhor. Se existe alguma decisão que precisa ser revista, mostra com clareza. Se existe algum caminho que parece bom, mas não vem de ti, interrompe com misericórdia. Eu não quero andar guiado pelo medo, nem pela impulsividade, nem pela pressão. Eu quero andar guiado pela tua voz. Eu quero ser conduzido pelo teu Espírito. Eu quero viver debaixo da tua direção. Por isso eu te peço, ilumina meus passos. Dá-me discernimento para reconhecer o que vem de ti e coragem para recusar o que não vem. Não me deixes confundir pressa com direção, nem oportunidade com propósito. Conduze-me em paz. Senhor, eu também entrego a ti minha saúde. O Senhor conhece meu corpo. O Senhor conhece as áreas em que eu sinto dor, desgaste, fraqueza, limitação, tensão e preocupação. O Senhor sabe se há sintomas me assustando. O Senhor sabe se há exames pendentes, tratamentos em andamento, diagnósticos difíceis ou receios silenciosos. Eu coloco tudo diante de ti. Estende tua mão sobre mim. Fortalece meu corpo, renova minhas forças, acalma meu sistema, meu coração, minha respiração, meu sono. Toca cada parte do meu organismo com teu cuidado. E, acima de tudo, protege meu coração do medo que tenta crescer em torno de qualquer sintoma, de qualquer notícia, de qualquer incerteza. Eu me lembro de que minha vida está diante de ti. E se eu estiver orando hoje por alguém enfermo, eu te peço também por essa pessoa. Visita-a, Senhor. Leva consolo, força e paz. Sustenta no processo. Dá graça em cada etapa. Dá resistência nos dias difíceis. Dá esperança quando o ânimo parecer fraco. Dá descanso ao cuidador, consolo à família e direção aos profissionais envolvidos. Em tudo, manifesta teu cuidado. Eu não entrego apenas o problema. Eu entrego a pessoa inteira ao teu amor. Meu Deus, eu te peço algo muito profundo nesta noite. Livra-me do hábito de tentar controlar tudo. Eu sei que muitas vezes o medo se fortalece justamente onde eu tento segurar o que pertence ao Senhor. Eu tento prever, tento vigiar, tento resolver, tento impedir, tento antecipar, tento me defender antes do tempo. E quanto mais eu tento carregar tudo sozinho, mais cansado eu fico. Então, eu te peço humildemente, ensina-me a entregar, ensina-me a confiar, ensina-me a descansar sem culpa, ensina-me a soltar o que eu não posso controlar, ensina-me a permanecer em ti, que eu entenda no mais íntimo do meu ser que não sou eu quem sustenta o universo, não sou eu quem vigia a madrugada inteira, não sou eu quem garante o amanhã, o Senhor é Deus, e porque o Senhor é Deus, eu posso descansar. Pai, eu me lembro da tua palavra que diz: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Eu tomo posse desta promessa não com arrogância, mas com fé. Eu te amo, Senhor, mesmo com minhas limitações, mesmo com minhas falhas, mesmo com minhas lutas, eu te amo. E eu me apego ao teu nome, eu corro para ti. Eu me escondo em ti. Então cumpre sobre minha vida a tua palavra. Livra-me do mal visível e invisível. Livra-me do acidente. Livra-me da cilada. Livra-me da opressão. Livra-me do desespero. Livra-me do laço. Livra-me daquilo que tenta me atingir de surpresa. Livra-me do peso insuportável. Livra-me daquilo que minha mente teme e daquilo que eu nem imagino. Coloca-me em retiro alto, guarda minha vida em ti. Senhor, eu te peço proteção para esta noite e para esta madrugada. Enquanto eu durmo, guarda meu espírito em paz. Guarda meus pensamentos, guarda meus sonhos, guarda meu corpo, guarda minha respiração,
Guarda meu coração, livra-me de toda insônia perturbadora. Livra-me de pesadelos, livra-me de sobressaltos, livra-me de acordar tomado por angústia. Dá-me um sono reparador, dá-me descanso verdadeiro, dá-me uma noite de renovo. Que enquanto eu durmo, o Senhor trabalhe em mim, me restaure, me fortaleça, reorganize meu interior e prepare meu coração para um novo dia. Eu te peço também pelo amanhecer. Já entrego a ti o dia de amanhã, entrego as horas que ainda não vivi, entrego os compromissos, os deslocamentos, os encontros, as decisões, as demandas, as conversas e as surpresas. Vai à minha frente, Senhor, endireita o que está torto, desfaz o que for armadilha, abre as portas certas, fecha as erradas. Guarda meus passos quando eu sair de casa, guarda meu retorno, guarda meus caminhos, guarda meu trabalho, guarda meus relacionamentos, guarda minhas palavras para que eu não fale movido pelo medo, guarda minhas reações para que eu não haja dominado pela ansiedade, guarda minha mente para que eu caminhe com lucidez e serenidade. Senhor, eu te peço libertação de todo o ciclo de medo que já vem se repetindo há muito tempo. Há medos que eu trago há anos. Há inseguranças que se instalaram depois de dores antigas. Há marcas que foram deixadas por decepções, perdas, frustrações e momentos difíceis. Eu talvez tenha aprendido a viver em alerta, a suspeitar da paz, a esperar sempre o pior. Mas hoje eu te peço, quebra esse ciclo em nome de Jesus. Ensina meu coração a viver confiante de novo. Ensina minha alma a respirar sem antecipar tragédia. Ensina minha mente a descansar na tua fidelidade. Cura as raízes do medo. Cura o desgaste emocional. Cura a fadiga acumulada. Cura a parte do meu interior que se acostumou a sobreviver sem realmente descansar. Pai, se há culpa escondida em mim, traz a luz com amor e me limpa. Se há pecado, mostra-me e leva-me ao arrependimento sincero. Se há endurecimento, quebra. Se há distância, aproxima. Se há frieza espiritual, reacende. Eu não quero apenas alívio emocional. Eu quero comunhão contigo. Eu quero viver perto de ti. Eu quero conhecer teu nome de forma mais profunda. Eu quero ser um homem que te busca não só quando está com medo, mas também quando está em paz. Eu quero ser um homem que aprende a habitar em tua presença. Eu quero ser um homem que constrói sua vida sobre tua palavra. Eu quero ser um homem que encontra em ti seu refúgio, sua identidade, sua direção e seu descanso. Ajuda-me, Senhor, a não confiar mais na força do meu controle do que na fidelidade do teu cuidado. Ajuda-me a não tornar o medo meu conselheiro. Ajuda-me a não deixar que a preocupação ocupe o espaço que pertence à oração. Ajuda-me a transformar ansiedade em clamor, inquietação em entrega, tensão em dependência, medo em confiança. Que cada vez que o medo tentar voltar, eu me lembre da tua promessa. Que cada vez que a preocupação tentar dominar, eu corra para a tua presença. Que cada vez que a noite quiser aumentar minha aflição, eu me lembre de que a tua sombra está sobre mim. Senhor, obrigado porque o Senhor não me trata com indiferença. Obrigado porque o Senhor não olha para mim com frieza. Obrigado porque o Senhor conhece minha estrutura, lembra que sou pó e ainda assim derrama misericórdia sobre minha vida. Obrigado porque eu não preciso impressionar o céu para ser ouvido. Obrigado porque eu posso me aproximar de ti cansado, aflito, confuso e até com medo, e ainda assim encontrar acolhimento na tua presença. Obrigado porque o Senhor é refúgio para quem corre. Obrigado porque o Senhor é fortaleza para quem vacila. Obrigado porque o Senhor é abrigo para quem se sente exposto. Obrigado porque o Senhor é paz para quem está em guerra por dentro. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que eu percebi e por aqueles que eu nem vi. Obrigado pelas vezes em que o Senhor me guardou no caminho, em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, nas decisões, nas conversas e nas madrugadas. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou e que depois eu compreendi.
Obrigado pelas vezes em que eu temi, mas o Senhor me sustentou. Obrigado pelas noites em que eu pensei que não conseguiria descansar e mesmo assim o Senhor me carregou. Obrigado porque até aqui a tua mão não me deixou. Obrigado porque, mesmo em dias difíceis, o Senhor continuou fiel. Obrigado, Pai, porque tua fidelidade não depende da minha oscilação. Há dias em que minha fé parece forte, há dias em que eu me sinto mais abalado, mas a tua fidelidade continua a mesma. Tu não mudas, tu não falhas, tu não te distrais, tu não te ausentas, tu não desistes dos teus. Essa verdade é preciosa demais, porque se tudo dependesse da estabilidade das minhas emoções, eu estaria perdido. Mas minha segurança está em ti, minha esperança está em ti. Meu livramento está em ti, meu descanso está em ti. Eu oro também por todo homem que escuta esta oração agora e se identifica com esta dor. Aquele que tem medo e não conseguiu falar. Aquele que se sente pressionado a ser forte o tempo todo. Aquele que sofre em silêncio. Aquele que chora escondido. Aquele que carrega a família nas costas e às vezes sente que está sem chão. Aquele que enfrenta insônia, ansiedade, tristeza, aperto no peito e pensamentos acelerados. Senhor, visita esse homem onde ele estiver. Entra no quarto dele, entra na casa dele, entra na madrugada dele. Faz com que ele sinta a tua presença. Faz com que ele perceba que não está sozinho. Faz com que o medo perca força diante da tua paz. Faz com que ele encontre em ti abrigo verdadeiro. Eu te peço também por aquele que já se decepcionou muito na vida e por isso tem dificuldade de confiar. Aquele que já perdeu, já sofreu, já foi surpreendido, já viu portas se fechando, já viveu abandonos, já carregou lutos, já enfrentou notícias duras. Senhor, tu conheces o histórico de dores que alimentam o medo atual. Tu conheces a raiz. Então toca onde ninguém toca, consola onde ninguém alcança, restaura onde ninguém vê. Ensina esse coração a confiar de novo. Não necessariamente nas circunstâncias, não necessariamente nas pessoas, mas em ti. Dá a esse homem a graça de voltar a descansar, sabendo que o Senhor ainda continua sendo seu refúgio. E eu te peço pelo homem que está distante de ti, mas hoje se aproximou através desta oração. Talvez ele não saiba nem como começar. Talvez ele esteja cheio de culpa, de vergonha, de sensação de que se afastou demais. Mas nesta noite, Senhor, mostra a ele que tua graça ainda o alcança, que o teu convite ainda está de pé, que o teu abraço ainda está aberto, que o Senhor continua sendo refúgio, que ele possa voltar para a tua presença com sinceridade, sem máscaras, sem encenação, sem medo de ser rejeitado. Recebe-o, Pai, renova-o, fortalece-o, faz desta noite um recomeço. Senhor Jesus, eu declaro em fé que esta casa pertence ao Senhor. Eu declaro em fé que minha mente pertence ao Senhor. Eu declaro em fé que meu futuro pertence ao Senhor. Eu declaro em fé que minha família está diante do Senhor. Eu declaro em fé que o medo não será meu Senhor. Eu declaro em fé que a ansiedade não definirá minhas noites. Eu declaro em fé que minha vida está escondida em Deus. Eu declaro em fé que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Eu declaro em fé que debaixo das tuas asas há abrigo para mim. Eu declaro em fé que o Senhor me livra e me sustenta. Eu declaro que minha mente descansa no Senhor. Eu declaro que meu coração se aquieta na tua presença. Eu declaro que esta noite não será governada pelo pânico, mas pela paz. Eu declaro que esta casa será ambiente de descanso. Eu declaro que o Senhor guarda os meus. Eu declaro que a misericórdia do Senhor me alcança nesta noite. Eu declaro que o amanhã está nas mãos do Deus que já está lá. Eu declaro que não preciso viver como escravo da preocupação. Eu declaro que o Senhor está comigo. Eu declaro que não estou sozinho. Eu declaro que o teu nome é torre forte para onde eu corro e encontro segurança. Pai, nos momentos em que o medo tentar voltar, lembra-me da tua palavra.
Quando eu sentir o peito apertar, lembra-me de respirar e chamar por ti. Quando a mente acelerar, lembra-me de que o Senhor continua no controle. Quando eu for tentado a imaginar o pior, lembra-me de que o Senhor já está diante do meu amanhã. Quando eu pensar que vou desabar, lembra-me de que tua mão me sustenta. Quando eu achar que ninguém entende minha luta, lembra-me de que o Senhor me conhece por inteiro. Quando eu me sentir vulnerável, lembra-me de que debaixo das tuas asas existe abrigo. Quando eu acordar no meio da noite, lembra-me de que o Senhor permanece acordado, cuidando de mim. Dá-me, Senhor, disciplina espiritual para voltar à tua palavra todos os dias. Dá-me fome da tua presença. Dá-me constância na oração. Dá-me coragem para entregar de novo aquilo que tenta voltar às minhas mãos. Dá-me sensibilidade para perceber tua direção. Dá-me um coração ensinável. Dá-me sobriedade. Dá-me serenidade. Dá-me firmeza interior. Dá-me uma fé simples, mas real. Eu não quero uma fé construída em frases bonitas. Eu quero uma fé enraizada na tua verdade. Eu quero uma paz construída na tua presença. Eu quero um descanso que nasça de saber quem o Senhor é. Senhor, eu te peço por proteção espiritual sobre minha mente. Protege-me de toda mentira que tenta distorcer tua bondade. Protege-me de toda acusação que tenta me paralisar. Protege-me de toda opressão que tenta me fazer desistir. Protege-me de toda palavra maligna que tenta roubar minha paz. Protege-me de toda seta lançada contra meu interior. Que meu pensamento seja guardado em Cristo. Que minha imaginação seja submetida à tua verdade. Que meu coração permaneça firme. Que meu espírito permaneça sensível. Que minha casa permaneça coberta pela tua mão. Também coloco diante de ti meus relacionamentos. Se houver conflitos em minha casa, leva paz. Se houver distância emocional, leva reconciliação. Se houver palavras duras guardadas no coração, leva cura. Se houver feridas abertas, derrama tua misericórdia. Se houver silêncio pesado, visita com tua presença. Se houver desgaste, traz renovação. Protege meus relacionamentos do orgulho, da dureza, do ressentimento e da frieza. Ensina-me a falar com sabedoria. Ensina-me a ouvir com mansidão. Ensina-me a reagir com equilíbrio. Que o medo não contamine meus vínculos. Que a ansiedade não me torne ausente ou agressivo. Que tua paz me governe por dentro, para que eu seja instrumento de paz também ao meu redor. Pai, eu entrego a ti aquilo que mais me assusta, aquilo que, só de pensar, já aperta meu coração, aquilo que eu tenho medo de verbalizar, aquilo que eu tento empurrar para depois, aquilo que me acompanha em silêncio. Eu coloco agora nas tuas mãos. O Senhor sabe exatamente do que se trata, e eu te peço, assume essa causa, entra nessa situação, toca nesse assunto, trabalha onde eu não consigo trabalhar, faz o que está além da minha capacidade, dá-me paz enquanto espero, dá-me fé enquanto caminho, dá-me equilíbrio enquanto não vejo tudo resolvido. Eu não quero ser consumido pela aflição. Eu escolho confiar em ti. Há coisas, Senhor, que só o tempo e tua graça vão organizar. Eu reconheço isso. Nem tudo muda num instante, nem toda luta se encerra em um único dia, nem toda angústia desaparece sem processo. Mas eu te agradeço porque mesmo no processo, o Senhor permanece comigo. Mesmo no vale, o Senhor permanece comigo. Mesmo na espera, o Senhor permanece comigo. Mesmo na madrugada, o Senhor permanece comigo. Essa companhia muda tudo. Porque a dor sem Deus vira desespero, mas a dor com Deus pode se tornar caminho de amadurecimento, de dependência e de testemunho. Então eu não peço apenas solução, eu peço presença, eu peço sustento, eu peço livramento no processo e paz no caminho. Pai, coloca teu temor santo em meu coração, mas remove de mim o medo que escraviza. Dá-me reverência diante de ti, mas livra-me da ansiedade que me sufoca. Dá-me responsabilidade, mas livra-me da preocupação excessiva. Dá-me prudência, mas livra-me da paranoia.
Dá-me sensibilidade, mas livra-me do desespero. Dá-me consciência da realidade, mas livra-me de ser dominado por ela. Eu quero viver lúcido, vigilante e dependente de ti, não acorrentado ao medo. Eu quero ser um homem que confia, ora, age com sabedoria e descansa, sabendo que acima de tudo está o governo do Senhor. Obrigado, Senhor, porque tua palavra não volta vazia. Obrigado, porque enquanto esta oração é feita, o Senhor está trabalhando. Talvez eu não veja tudo, talvez eu não perceba tudo, mas o céu não está inativo, o teu amor não está parado, a tua mão não está recolhida, o Senhor está agindo, o Senhor está fortalecendo o cansado, o Senhor está acalmando o aflito, o Senhor está sustentando o abatido. O Senhor está visitando casas, tocando famílias, quebrando opressões, restaurando o sono, trazendo sobriedade, renovando esperança e lembrando a muitos homens de que ainda existe refúgio para eles. E quando eu me deitar, Senhor, eu quero me lembrar desta verdade. O Senhor está comigo. Quando eu fechar os olhos, eu quero me lembrar desta verdade. O Senhor guarda minha casa. Quando a noite se aprofundar, eu quero me lembrar desta verdade. O Senhor não dorme. Quando o amanhã ainda estiver escondido, eu quero me lembrar desta verdade. O Senhor já está lá. Quando o medo tentar sussurrar, eu quero responder com fé. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor me livra. O Senhor me sustenta. O Senhor me põe em lugar alto, porque eu conheço o teu nome. Eu escolho agora descansar em ti. Eu escolho confiar em ti. Eu escolho entregar o que não controlo. Eu escolho recolher minha mente à tua presença. Eu escolho me esconder em ti. Eu escolho me lembrar de que meu valor não está na minha capacidade de segurar tudo, mas no amor do Deus que me guarda. Eu escolho crer que esta noite pode ser de paz. Eu escolho crer que o Senhor está trabalhando enquanto eu descanso. Eu escolho crer que o medo não terá a última palavra. Eu escolho crer na tua promessa. Senhor, recebe esta oração, recebe meu coração, recebe meu cansaço, recebe minha entrega, recebe minha confiança ainda que pequena, recebe minhas lágrimas se elas vierem, recebe meu silêncio se faltarem palavras, recebe meu desejo de encontrar descanso em ti. Eu me coloco inteiramente debaixo da tua proteção. Que tua mão esteja sobre mim, que tua face resplandeça sobre mim, que tua paz me envolva. Que teu Espírito Santo me console, que teu amor me estabilize, que tua presença permaneça comigo. Eu descanso porque o Senhor me guarda. Eu me aquieto porque o Senhor está comigo. Eu entrego porque o Senhor é fiel. Eu respiro porque o Senhor sustenta a minha vida. Eu durmo porque o Senhor vigia minha casa. Eu confio porque o Senhor não falha. Eu sigo porque o Senhor vai adiante. Eu não estou sozinho porque o Senhor é meu refúgio. Minha mente descansa no Senhor. Meu coração descansa no Senhor. Minha casa está nas mãos do Senhor. Minha família está nas mãos do Senhor. Meu amanhã está nas mãos do Senhor. E eu estou seguro na presença do Senhor. Por tudo isso, eu oro com fé, com reverência e com descanso, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém como um sinal da sua fé. E se existe algo pelo qual você deseja oração, coloque nos comentários. Apresente também o nome da sua família diante de Deus, porque nós vamos concordar em oração com você. Permaneça firme. Deus guarda sua casa, Deus fortalece seu coração e Deus te dá livramento. Em nome de Jesus, descanse em paz.